E se eu te perguntasse qual o órgão envolvido diretamente ou responsável pela aprendizagem, o que você me diria? Você disse o cérebro? Muito bem, resposta correta. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui hoje. A aprendizagem a partir do cérebro. Olha, é só um início, só uma introdução, não vai dar para aprofundar muito, mas se nós dissermos então que toda aprendizagem é neural, então nós estaremos falando de uma neuroaprendizagem a partir, é claro, de neurociências, com aportes das neurociências aplicadas à educação, dentro de uma área transdisciplinar chamada de neuroeducação. Ok? Então, vamos começar e eu vou fazer para você agora as apresentações. Vamos nessa! Bem, estamos na Semana Pedagógica Moonshot de 2023. É com muita alegria que eu tenho essa oportunidade de estar aqui falando para você. Espero que seja agradável, proveitoso para você, né? Já embolando a língua aqui, tomara que seja proveitoso para você. E vamos então ao que interessa de fato. Vamos lá. Meu nome é Alex, professor Alex Silva. Eu sou neuroeducador. E a neuroeducação ela traz para nós essa ideia de como o cérebro aprende, como o sistema nervoso aprende, como o ser humano aprende enquanto indivíduo. Eu sou licenciado em física, sou mestre em ensino de física e especialista, pós-graduado, como dizemos, né, em neuroeducação. E hoje eu atuo também como professor na pós-graduação de neuroeducação. Sou um neuroeducador, né? E se você quiser, evidentemente, conhecer mais a respeito do meu trabalho, Neuroaprendizagem é o nome da minha empresa, né? E você me encontra nas redes sociais, prof.alex_silva, lá no Instagram, te convido a ir lá seguir, Professor Alex Silva no YouTube, tá? Te convido a se inscrever no canal, dar uma olhadinha lá e tal. E quem quiser, quem for da galera do TikTok, @Odisseia2001, me segue lá. Você que já tem um tempo rodando nessa terra sabe em homenagem a quê que esse nome do TikTok é, né? Vamos lá então, né, para que nós possamos falar, aprofundar um pouquinho sobre essa coisa da neuroeducação. O que nós vamos falar aqui basicamente é o seguinte: aprendizagem. O que é aprendizagem? E para nós definirmos o que é aprendizagem, nós vamos falar também sobre o que não é aprendizagem, tá? Como ela não acontece, né? Como ela não é, o que é necessário para que nós aprendamos e fazer algumas considerações ao final. Tudo bem? Vamos que vamos, então. Primeiro, o que é aprendizagem? Nós podemos pensar, né? Podemos raciocinar o seguinte: imagina quando você era apenas um bebê. Quando você era apenas um bebê, você sabia pouquíssimo a respeito do mundo. O que você sabia fazer? Bom, você sabia fazer era ali um sinal sonoro, que é o choro, que era a mesma coisa quando está com fome, quando está com dor, quando você fez xixi, está assado, assada, mesma coisa, sinal sonoro. Reconhecer talvez a face, aí começou, né? Reconhecer a face da mãe, a voz da mãe, do pai, a face do pai, e aí você vai desenvolvendo algumas coisas. Mas pega o que você sabia imediatamente quando você nasceu. Agora, compara com o que você sabe hoje. Toda essa diferença é o que foi aprendido. Veja, aprendizagem, né, é a diferença, o que foi aprendido, né, o aprendizado é a diferença entre o que sabíamos quando nascemos e o que sabemos hoje. Agora, como é que nós aprendemos isso? Veja bem, toda aprendizagem implica em mudança no cérebro. Mudança física mesmo no cérebro. Redes de neurônios que estão se comunicando por meio das sinapses, essas redes são alteradas. Então, se eu sei uma quantidade de coisas, esses neurônios desse lado aqui estão se comunicando. Mas aí esse menino aqui, ó, esse neurônio aqui,
ele faz uma nova conexão e ativa uma rede do outro lado, ou próxima que seja. Isso implica que houve uma aprendizagem que pode ser comportamental, uma aprendizagem que pode ser motora, uma aprendizagem que pode ser cognitiva. Qualquer aprendizagem envolve mudança, inclusive mudança física no cérebro, certo? Nós temos a célula base do sistema nervoso. A célula base dele é o neurônio. O neurônio, ele é uma célulazinha que é especializada em transmitir estímulos em alta velocidade. Tem alguns tipos de neurônio, nós não vamos entrar neles aqui, mas o neurônio, os neurônios, eles têm os dendritos, que são, quem já viu, você pode pesquisar ali na internet se quiser, mas já deve ter estudado um neurônio, já viu, né, num livro que seja, ele tem ali as ramificações dele. Nessas ramificações, por meio delas, a gente sai comunicando. É como se fosse a boca do neurônio, aqueles dendritos, e no terminal axonal dele, você tem ali também as terminações que são como se fosse o ouvido do neurônio. Então, a boca de um neurônio no ouvido do outro neurônio, e ele sai se comunicando. As sinapses são a maneira que o neurônio se comunica, né? Sinapses elétricas, né? Basicamente alternando concentrações de íons como sódio e potássio, na verdade, sódio e potássio, né? Chamada bomba de sódio e potássio, e neurotransmissores, que são marcadores químicos que são liberados a partir dessa modulação desses dois íons, né? E cada neurotransmissor, cada sinal químico que é liberado, ele comunica uma mensagem. Então você tem, por exemplo, o neurotransmissor que gera gratidão, aquele sentimento de gratidão, de integrar com a natureza ou com, né, o ambiente ao redor, ou qualquer outro sentido que tenha gratidão para uma pessoa. Geralmente é um sinal químico chamado ocitocina, né? Você tem também outro que nós vamos falar dele aqui, inclusive, que é a dopamina, né? Então você tem acetilcolina, você tem serotonina e vários outros neurotransmissores. O que isso tem a ver com a aprendizagem? Vamos lá. Isso precisa ser comunicado, né, de um neurônio para o outro para que um problema seja resolvido, para que algo seja decorado ou aprendido. Tá? Então, a aprendizagem ela é via cérebro, mas o estímulo entra pelos sentidos. Então, de certa forma, ela é sensorial no que diz respeito a receber os estímulos. Os estímulos do ambiente, eles são recebidos pelos 7 sentidos, né? Tato, audição, olfato, visão, paladar, mais o sentido vestibular e o sentido proprioceptor. Nós não vamos falar desses dois agora, eu sei que para alguns pode ser novidade, e num outro momento a gente pode falar sobre isso. Bom, aí os estímulos entram e vão para o cérebro, onde eles serão processados. Tem tanta coisa envolvida, por exemplo, quando nós ouvimos, até chegar no cérebro tem um caminho. Se a gente tiver um problema na recepção do sinal aqui, no tímpano, por exemplo, né, a gente pode perder um pouco dessa informação e comprometer a aprendizagem lá no cérebro. Mas não é só isso, a gente pode ter um problema na transmissão desse sinal. A gente pode ter um problema quando esse sinal chega no cérebro, ele integra com outros sinais, por exemplo, vindo de visão, etc. E aí, se tiver um problema de integração sensorial, também a gente vai ter uma deficiência na aprendizagem, uma dificuldade para poder compreender, ou para ouvir, ou para processar, ou para integrar, né? Então, a gente pode ter uma dificuldade no processamento sensorial ou na integração sensorial. Então, são muitos elementos que envolvem a atividade. Nós vamos focar em apenas um deles aqui, mas você vai saber qual que é logo, logo. Tá bom? Mas antes de falar o que é a aprendizagem, né? Sobre o que é a aprendizagem, e entrar nesse, né, no sinal do que nós vamos falar, é importante dizer como ela não acontece. Como ela não acontece. Bom, gente, eu mesmo, se você for lá no meu Instagram, lá nos primórdios, você deve encontrar essa pirâmide lá. Eu mesmo ouvi falar dessa pirâmide, ela faz, de certa forma, muito sentido, aparentemente, mas pesquisando mais profundamente e contrapondo a neurociência, os aportes neurocientíficos, essa pirâmide ela não tem sentido. Essa pirâmide
Ela tem um pouquinho de sentido, eu vou dizer qual é, mas essa pirâmide ela está errada, ela está enganada. Vamos lá. De acordo com essa pirâmide, se você apenas ler um conteúdo, você vai aprender 10% desse conteúdo. Se você escutar, você vai aprender 20% desse conteúdo. Se você ver, você vai aprender 30%. Agora, se você ver e escutar, você aprende 50% desse conteúdo. Ok. Aí abaixo, se você discute, você aprende 70%. Se você pratica, 80%. E se você ensina a outros, 90%. Onde que está o problema nessa pirâmide? Primeiro, que quem aqui é acostumado a ouvir podcast, como eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola de manhã e em outra escola à tarde, tudo de bicicleta. Boto meu headphone, coloco um podcast, eu vou pedalando e ouvindo. Claro, muita atenção ao trânsito, mas é seguro. Vou ouvindo. E olha, eu posso te assegurar que eu aprendo mais de 20% daquilo que eu ouço. Inclusive, eu fiz uma atividade no Padlet e essa atividade foi como uma rotação por estações. Porém, as estações eram as filas ali no Padlet. E cada uma delas eu explorei um pouco de sentidos diferentes. Na verdade, modos diferentes. Na primeira eu botei um podcast sobre o assunto. Era aula de física, coloquei um assunto chamado hidrostática, dividi esse assunto em 5 temas. O primeiro tema eu abordei como um podcast. Ele abria, eu ouvia o podcast, e aí eu ditava no podcast 3 exercícios, ele resolvia e comentava, pedia para comentar lá embaixo o que ele achou daquele modelo de estudar. O segundo foi um vídeo. O terceiro foi um PowerPoint. O quarto foi um PDF. E o quinto, ele foi uma animação, uma simulação, né? E aí eu pedia para escrever e tal. Adivinha? Maior quantidade, mais da metade, diz ter aprendido ou ter se identificado melhor com o podcast. Então, esses meus dados, eles mostraram para mim que essa pirâmide está errada. Mas, neurocientificamente falando, o que vai determinar isso daí, vocês vão ver logo adiante, não é se você está lendo, se você está escutando, se você está vendo. Agora, onde é que está o quesinho assim de verdade nessa pirâmide? Primeiro que quando você procura mesmo o autor dela, o mais comum que vem é William Glasser, não sei como se pronuncia, mas você não encontra de fato nenhuma citação, nenhuma atribuição séria a ele. Tem mais 3 outros autores, um deles é um instituto, se não me engano, mas você não encontra em momento algum dizendo quem criou essa pirâmide. Apareceu e a gente adotou esse negócio aí. Isso me lembra da história de que nós achávamos que o cérebro tinha 100 bilhões de neurônios, até que Suzana Herculano, uma neurocientista brasileira, com seu grupo de pesquisa, né, de Roberto Lente, trabalhando com ele, contou, né, junto com seu grupo, e descobriu que nós tínhamos 86 bilhões de neurônios. E de onde que veio o número 100 bilhões? Não sei. O número mágico que aparece aí, assim como essa pirâmide apareceu, né, e não tem autoria atribuída a ela de forma séria. Mas onde é que está o quesinho de verdade dessa pirâmide? Da parte de cima, 50% para menos, lá em cima, topo da pirâmide, metade de cima da pirâmide, ele é um tipo de aprendizagem que é passiva. E embaixo, a atividade ativa. Então, quando o seu estudante está participando ativamente da construção da aprendizagem, ele tende a aprender mais. E aí você vai entender o porquê logo, logo. Um adendo aqui. Uma palavra que tem sido usada de forma errônea, mas ela é muito importante, é autonomia, sobretudo quando se diz respeito ao estudante. Algumas escolas confundem autonomia com o poder de fazer o que quer. O estudante determina a hora que ele quer sair da sala, a hora que ele vai no banheiro, a hora que ele vai ter aula, a hora que ele não vai. Mas veja, ele é um adolescente. Vamos fechar aqui até os 17 anos. Até os 17 anos, ele não tem maturidade para tomar decisões. A gente pode pensar o que quiser pensar, mas neurocientificamente o órgão no cérebro dele, o setor, a parte do cérebro dele, que seria o gerente do cérebro, seria o CEO do cérebro, que vai tomar decisões importantes, que vai planejar o futuro, Esse cara não está maduro ainda. Ele é chamado de córtex pré-frontal e é essa região do cérebro que fica atrás
da testa aqui. Isso vai ficar maduro lá pelos 21, 22 anos de idade. Isso se ele for estimulado quando ele é criança, pré-adolescente, adolescente, aí sim, precisamos estimular. Mas não atribuir uma responsabilidade, um nível de autonomia que ele ainda não tem. Então, onde é que entra a autonomia do aluno, já que você falou, Alex, que ele é muito importante? Autonomia na construção do próprio conhecimento. Ele precisa ser um sujeito ativo na construção do próprio conhecimento. E aí, aquelas metodologias que são ativas, essas metodologias elas vão auxiliar muito nisso daí. Claro, vai ter corrimão, vai ter paredes limitando, porque a vida ela é cheia de limitações. A vida tem regras e nós precisamos segui-las. E os adolescentes também precisam segui-las. Mas na hora de construir o conhecimento, ele tem que participar ativamente daquilo. Isso é a autonomia do estudante. Ok? Então essa pirâmide ela não tem fundamento neurocientífico para se sustentar. Certo? Então agora vamos para o próximo. Alex, então, o que é necessário para a aprendizagem? Primeiro, grau de alerta. Gente, eu não sei se vocês já tentaram aprender alguma coisa depois que você almoçou e bateu aquela leseira, aquela lombeira assim, e você fica lá. Aí você, que é normal, né? Depois de estudar, depois de almoçar, perdão, depois de comer, normal, depois de uma refeição, a gente baixar a nossa atividade, né? E aí fazer a digestão, coisa e tal. Então, eu não sei se vocês já tentaram pegar tentaram pegar um livro e dar uma lida para poder, logo depois do almoço, com aquela lombeira e tal. Você não vai conseguir aprender muito. Por quê? Porque você não está alerta. Você não tem alerta, os marcadores químicos, neurotransmissores responsáveis por te manter alerta, eles não estão em alta. Então não importa se você está lendo, se você está ouvindo, se você está vendo, mas se você está... Lembra da pirâmide? Não importa. Se você tem um baixo grau de alerta, você não vai conseguir aprender o suficiente. Certo? Outra coisa, foco atencional. Veja, se você por algum motivo não está focado naquilo que você está estudando, não importa se você está vendo, está lendo, se está mexendo, não importa. Você não vai conseguir aprender. Até porque para nós aprendermos, nós precisamos de formar memória. Essa memória, ela é, primeiro, formada numa região que é transitória, a memória fica ali, depois ela se vai para outro... esvai, né? Que é a memória de curto prazo. Aí nós temos a memória de trabalho, memória na qual são colocadas as informações para nos permitir fazer um trabalho, organizar uma mesa, guardar um número de telefone, logo depois que a gente fala, aquilo sai. Mas o grande lance da aprendizagem é transformar memórias de curto prazo, memórias de trabalho, por exemplo, em memórias de longo prazo. Para isso tem todo um processo, né? Então, para que eu forme memória, e aí eu jogue da memória de curto prazo para longo prazo, tá? Para que eu forme memória, é necessário atenção. Por exemplo, nesse momento, você que está aqui participando, assistindo, compenetrado nessa palestra, talvez você ignorou algum barulho até agora perto de você. O ar-condicionado, o ventilador, a televisão lá na frente, não sei. Talvez você ignorou algum barulho. Agora você está ouvindo ele. Na verdade, você já estava ouvindo, só que a sua atenção estava voltada para mim, para cá, para o que está acontecendo aqui. Então, se um aluno, durante a aula, ele pode ter uma atividade que requer leitura, que requer escrita, que requer o que for. Se ele não tiver com a atenção ali, ele vai formar memória, sabe de quê? Do que ele está prestando atenção. Conversa do colega, celular, uma mosquinha voando, não sei. A formar memória disso, qualquer coisa. Menos do que você quer que ele forme memória, que é da sua aula. Então, foco atencional é extremamente importante. Uma outra coisa que é extremamente importante é a motivação. A motivação, ela é muito confundida com outra coisa hoje em dia. E é sobre ela que nós vamos falar mais, tá? Então eu não vou falar muito dela aqui não, porque nós vamos falar mais dela adiante. E sono. Gente, sono é extremamente importante para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Vamos lá. O sono é como se nós tivéssemos um tempo útil, tempo de vida útil,
para que a gente pudesse recomeçar. O sono é a manutenção de cada dia que nos permite viver outro dia, tá? O sono é como uma pequena morte. Você chega lá, a pessoa, alguém que nunca viu ninguém dormindo, não sabe o que é isso, se isso fosse possível, né? Chegasse e encontrasse alguém lá, ela não iria saber a diferença entre morto, a não ser que ela percebesse a respiração, né? E a pessoa que está dormindo. Não iria saber. Então, é como se fosse uma pequena morte que nos habilita a viver todo dia. O sono, ele está relacionado com tudo no nosso corpo. A privação de sono, ela estraga tudo, desde o seu humor até a sua aprendizagem, passando pela sua saúde. A pessoa que é privada de sono morre tão rápido ou mais que uma pessoa que é privada de alimento. Bom, e o sono influencia nos outros, porque durante o sono, veja bem, eu vou dar uma palhinha aqui. Ó. Durante o dia, nos processos de transformação de energia do nosso corpo, alguns resíduos vão sendo gerados. Um deles é uma molécula chamada adenosina. A adenosina, ela vai acumulando no decorrer do dia e ela vai nos impelindo a querer dormir. Ela gera uma coisa chamada de pressão do sono. Então ela vai nos levando a querer dormir. E, junto com isso, tem o nosso ciclo circadiano, que aí ele varia. 7 horas da manhã nós estamos ficando despertos, aí despertando, depois ele vai diminuindo esse ciclo, à noite ele está baixo. Então você imagina duas situações, né? O nível de adenosina crescendo e o ciclo circadiano oscilando assim. Vai ter momentos que essas duas coisas estão bem próximas, outros momentos que elas são mais distantes. E nos momentos, em alguns certos momentos do dia, nós vamos sentir mais sono do que em outros. Tá, enfim, vai chegando à tarde, né? Quando o dia vai diminuindo, a luz do sol vai diminuindo, porque nós estamos falando agora de um aporte da tecnologia que nos permite ter luz artificial, inclusive igual agora durante a noite, com a luz bem baixa, você pode ver que a imagem, não, de repente, nem está com muita nitidez. Estou gravando isso à noite, tem um LEDzinho verde aqui, tem uma lâmpada aqui a 20% do brilho dela, uma luz branca, não está voltada diretamente para mim, ela está voltada aqui assim, e 20% de intensidade. Então, quando vai escurecendo, o nosso cérebro, o nosso organismo começa a produzir um sinal químico chamado melatonina. Essa melatonina, ela vai indicar para o nosso corpo que está na hora de começar a desencadear os processos que nos levam ao sono. Nós temos um conjunto de sinais químicos, os principais são 5, né? Noradrenalina, tem a serotonina, tem a acetilcolina. Esses sinais químicos, 5 mais importantes, eles formam um sistema chamado de sistema ativador reticular ascendente, SARA. É como se fosse um chuveiro, alguns chuveiros virados para cima na base aqui no cérebro, que despejam esses sinais químicos que nos mantêm alerta. Quando nós começamos a produzir a melatonina, que é com a diminuição da luz, essa melatonina, ela de alguma forma, ela começa a agir na diminuição dessa SARA, que é o sinal que nos mantém alerta. E aí nós começamos a entrar em estado de sono, aí tem todos os estágios do sono, eu não vou falar deles aqui. E quando a gente dorme, durante as fases do sono, essa adenosina, que é aquela molécula que vai sendo acumulada ao longo do dia, ela é lavada, ela é varrida do cérebro, tirada do cérebro, para a gente começar no outro dia. Não só ela, outros resíduos também. E nós começamos no outro dia dispostos. Se a gente não está acordando disposto, disposta, é porque algo está errado com o nosso sono, com o nosso hábito antes de dormir, a chamada higiene do sono. Mas isso é um outro assunto, né? Estou terminando agora um livro chamado Ninguém Te Ensinou a Estudar. Ele está na fase de revisão. Amanhã, quinta-feira, dia 22, provavelmente eu recebo ele da revisão, já faço as alterações e já vou correr atrás das editoras. Ano que vem eu quero estar lançando ele, tanto no formato online, né, digital, como no formato físico. E nele eu aprofundo mais a respeito do sono, porque o nosso foco hoje aqui não é falar sobre o sono. Embora ele é um dos 4 fatores que eu trouxe aqui, e
Para a aprendizagem, para uma boa aprendizagem, é necessário um bom sono, um bom costume de sono, hábito mesmo, transformar os nossos hábitos para que nós possamos dormir. Tá, mas eu vou falar de qual deles aqui mais? Eu vou falar sobre a motivação. Motivação. Motivação, gente, ela tem sido muito, mas muito confundida com uma, com uma outra coisa chamada de força de vontade. Então as pessoas falam, nossa, se você não estiver motivado, você tem que ter disciplina e assim mesmo. Motivação, o professor Andrei, que era da Federal de Santa Catarina, Andrei Maia, ele com quem aprendi muitas coisas, né, e tal. E ainda aprendo, um dos podcasts que eu mais ouço, são dos podcasts dele, são excelentes, chamado A Culpa é do Cérebro, muito bom. Mas, enfim, ele costuma dizer o seguinte, força de vontade é bom, disciplina é boa, mas se você não tiver motivação, você não consegue sequer ter disciplina. A força de vontade, ela te abandona uma hora ou outra. Vamos ver a diferença aqui. Vontade é diferente de motivação. Ninguém que eu conheço acorda de manhã com vontade de escovar os dentes. Aquela coisa que você escova os dentes e sente prazer. Não tem. Mas você tem um motivo para escovar os dentes. Então você está motivado. Aí entra a motivação. Entendeu? Então, o que é a motivação? É um motivo. Então, a pessoa, para poder aprender, ela precisa ter um motivo. Aquilo tem que atribuir valor, ter algum significado para ela. Bom, a motivação está muito relacionada com o sistema de recompensa. Uma estrutura no nosso cérebro, mais ou menos ao centro do cérebro, em que acontece por alto, tá? Eu não vou entrar nisso aqui. Acontece o seguinte: tem uma descarga de dopamina, que é o neurotransmissor responsável por comunicar essa motivação. Você faz uma. Vamos pegar aqui, um jogo de vôlei, igual acontecia com a seleção brasileira quando era treinada pelo Bernardinho. Então, o Brasil está perdendo, a seleção brasileira está perdendo. Perdendo por, sei lá, 10 pontos de diferença. Aí, o que acontece? Bernardinho chega lá e fala, galera, olha só, qualquer ponto é para comemorar. Então o Brasil faz um ponto e comemora. Naquele que ele jogou, principalmente tem um rally assim e tal, pá, difícil, ponto. Ponto pro Brasil, seleção brasileira, de vôlei. Aí o que acontece? A galera curte aquele momento, comemora os jogadores, torcida também, né? Mas os jogadores, comemoram. Eles estão experimentando alguns outros neurotransmissores que vão dar alguma sensação gostosa, ali uma serotonina, endorfina, uma chuva de neurotransmissores que vai ter aquela sensação gostosa no corpo. E aí o cérebro vai dizer, cara, isso é bom, isso é muito bom, eu quero isso de novo, eu quero esse sentimento de novo. O que você fez para que esse sentimento ocorresse? E o que ele fez? Ponto. Então o que ele quer? Outro ponto. E aí ele está motivado a fazer outro ponto. Daqui a pouco, quando alguém saca que o time de lá, por exemplo, sacou, ou mesmo aqui, sacou, eles receberam, levantou, cortou. E será que vai dar certo? Aí a bola de meio lá, né, o cara do meio lá, recebeu a bola sem problema. Aí o cérebro já, agora é só levantar e cortar. Então já começa a liberar a dopamina antes de acontecer o ponto. Aí ele está motivado, porque a dopamina foi liberada antes de acontecer o feito. Então ele está motivado. Trazendo isso para a aula, a gente pode falar o seguinte: é quando um aluno se motiva, quando o aluno se empenha antes mesmo de fazer, ele experimenta a liberação da dopamina antes mesmo de fazer a atividade que você propôs. Puxa, isso quando acontece é muito bom porque o aluno vai, os alunos vão. Né? Então, sensibilizar o sistema de recompensa, isso é muito interessante, isso é muito bom, porque mantém o aluno motivado. E uma vez motivado, o aluno entra, a aluna, a turma entra no chamado estado de flow. Que é isso? Ele entra naquele modo em que ele fica tão compenetrado, tão envolvido, que
quando a aula termina, ele faz igual aquela entrevista no Jô Soares, as entrevistas que tinha, quando o Jô falava assim, bem, eu falei aqui com... Aí o pessoal entendia que a entrevista ia acabar e, falava assim. Imagina seu aluno fazendo isso. Gente, deu nosso tempo, valeu. Eles, o quê? Já acabou? Eu tenho certeza que você que está aí assistindo já passou por isso. Alguma aula sua, seus alunos estavam tão no flow que eles não perceberam o tempo passar. Porque é isso que acontece quando está no flow. O que a gente precisa fazer? Dominar isso com intencionalidade. Para que não seja uma obra do acaso, nossa, deu certo agora. Não, saber o que fazer para dar certo. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, ele escreveu, né, trabalho sobre isso, e a Jane McGonigal, ela falou nesse livro aqui, ó, esse livro aqui, em inglês é Reality is Broken, que é a realidade em jogo. A realidade, o título dele em inglês sugere que a realidade tem um problema. E aí ela traz dados que as pessoas trazem para dizer o seguinte, as pessoas, os jogadores, os jovens e tal, estão passando tempo demais no mundo virtual jogando. Essa galera tá com problema. Aí ela diz, não. Quem está com problema é a realidade. Por que tanta gente está fugindo dela para ir para uma outra realidade? O que está acontecendo? A gente precisa da ajuda dessa galera, desses gamers, para poder melhorar a nossa realidade, as experiências de realidade aqui, né? Nos jogos, o flow é a meta. O que um planejador, o que um desenvolvedor de jogos quer? Ele quer que aquele jogo que ele desenvolveu mantenha o jogador no flow, que aí ele vai como se estivesse maratonando uma série. Ele vai passando fase por fase. Agora, para que ele esteja no flow, é preciso equilibrar duas coisas: o desafio e a habilidade. Então, o desafio dele precisa ser à altura da habilidade. Se o desafio for muito maior, ele desanima. Se for muito aquém, ele fica também, não engaja, não dá match, não dá cola. Para engajar, é preciso equalizar o desafio e a habilidade. E aí você tem algumas estratégias. Você pode usar algumas estratégias para isso. Eu vou te mostrar uma estratégia que eu uso para para gerar essa motivação, tá bem? Imagina o seu aluno recebendo uma lista de exercícios. Porém, ao invés de receber o Word ou receber PDF, seu aluno recebe isso que você está vendo aí. O que é isso que ele recebe? Esse quadro, essa imagem aí, ela é baseada no jogo Street Fight. Coloquei meu nome e tal, blá, 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 e coloquei Street Fight. Bom, do que se trata? Ele tem um storytelling falando que ele chegou às lutas finais, ele tem que escolher o campeão dele para poder lutar e lutar como se a vida dele dependesse disso. E aí ele vai apertar o play. Alex, mas o que é isso, pelo amor de Deus? Calma lá. Então ele vai ter 3 campeões, o Ken, o Vega e o Saga, para lutar contra a Chun-Li. A cada um desses 3, eu atribuí 3 perguntas, 3 questões. E aí você vai ver o que acontece quando ele acerta ou quando ele erra. Tá? Ele pode escolher em qualquer ordem. Ele pode escolher o Ken, o Vega ou o Saga. Vou pegar aqui o Saga, por exemplo, aqui embaixo. Quando ele pega, olha lá, vem uma questão de física. Essa questão poderia estar, por exemplo, no Word, no PDF, mas eu quis colocá-la dessa maneira, porque vai gerar uma interatividade, é o linguajar deles, gera engajamento. Então, olha lá, ele tem o enunciado aqui em cima e aqui embaixo as alternativas. Então, se ele disser isso aqui, ó, fazer força no sentido oposto à força elástica, observa que aqui desse lado aqui assim, né, aqui assim, ó, deixa eu colocar a mão aqui, contrário, colocar essa daqui, ó, aqui tá o jogador dele e do outro lado, cadê, meu Deus? Do lado de lá tá a Chun-Li, né, que é a desafiante. Então, quando ele escolhe a resposta, ó, ele acertou. Como é que ele sabe que ele acertou? You win. Você venceu e aí aperta Start. E aí está o jogador dele grande e a Chun-Li pequeno. Então ele agora sabe que ele acertou. Aperta Start, tem mais uma. Lembra que eu falei que são 3? Então ele está aqui, ó. Tá, força de atrito, estático. Vamos colocar isso aqui para ver o que acontece. Olha, quando ele perde,
Aí aparece o avatar dele pequeno, a Chun-Li grande e you lose, você perdeu. Então, essa é uma das maneiras que eu utilizo para poder, ó, perdeu de novo, e aí quando aperta Start, veja bem, volta aqui novamente. E ele pode continuar ou terminar. Se ele encerrar, ele volta para cá, ele pode ir na seta de novo, aqui, e começar outra vez, caso ele queira. Tá? Essa é uma das maneiras, é uma atividade que eu utilizo com os meus alunos para, numa aula que seria a resolução de exercício, haver um engajamento maior. Então, esses são vários, né? Vários modos que a gente pode utilizar. Mas lembre-se, motive seu aluno, motive sua aluna, porque isso vai render frutos e ele vai ter uma aprendizagem muito, muito melhor, tá? Muito obrigado, espero que tenha contribuído, que tenha ajudado. O tempo é curto, não deu para a gente falar mais, mas se você tiver interesse, pode me procurar, tá? Pode procurar nas redes sociais, lá no Instagram, no link do Instagram, na minha bio, você encontra inclusive o meu curso de gamificação, onde você pode aprender a fazer um game como esse que eu mostrei, e gamificações também, tá? Meu livro, mantém contato para poder saber a respeito do livro, que vai sair agora no início do ano que vem. E foi um prazer ter você aqui. Desfrute, aproveite bastante a Semana Pedagógica, porque tem vários colegas, vários palestrantes. O pessoal da Moonshot é 10, muito bom. Então, aproveite bastante o seu tour pela Semana Pedagógica e tire o melhor proveito que você puder para que você possa ajudar ainda mais seus alunos. Beleza? Meus queridos, minhas queridas, aquele abraço. Vamos com tudo para cima de 2023 para a gente poder afastar essa urucubaca de 2020, 2021 e 2022, traçar novos rumos para 2023. Ó, beijão no coração e vamos junto. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.